Bom dia, o povo que nos ouvem através do programa O Poder da Palavra. Nós estamos dando início mais uma vez a este programa para que a palavra fique mais viva no coração de cada um de nós. Nós somos servos e o servo faz exatamente o que diz o seu Senhor. E Deus, que é o nosso Senhor, nos mandou que devemos ir por todo o mundo pregando o Evangelho para toda criatura, para que aqueles que crerem serem salvos e aqueles que não crerem será condenado. Hoje nós vamos falar sobre os filhos, pais e filhos. Está no capítulo 6 do livro de Efésios. Então diz assim o texto: Filho, obedeceis a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, para que o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Vós, pai, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E agora nós vamos para os servos. Essa segunda parte aqui se trata dos servos. Quanto a vós, outros servos, obedeceis a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homem, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, que quer seja servo ou quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu, que para com ele não há acepção de pessoas. Então, essas duas partes da palavra de Deus, da Bíblia, nós colocamos para falar sobre os filhos. Salomão, no Velho Testamento, o maior rei que o mundo já conheceu, falou com todo mundo, que ele falou para todos, que está lá até hoje para nós e continuará até o final da existência. Instruí o menino no caminho em que deve andar, para quando envelhecer, não se desviar dele. Está no livro de Provérbios, capítulo 22 e versículo 6. Se você quiser conferir, pode pegar a sua Bíblia e conferir. Meu prezado ouvinte, nós estamos numa situação e cada dia vai crescendo mais essa situação. O mundo da antiguidade
pecou, mas fizeram o que Deus determinou e aqueles que não fizeram se perderam. E nós hoje estamos numa situação que é o filho contra o pai e o pai contra o filho. Nós sabemos que isso aí parte principalmente, talvez, do casal. Aquele que não souber colocar no coração de cada um filho aquilo que Deus determinou, então esse filho cresce de uma maneira que quando ele tiver na sua maioridade, ele não tem condição de se conduzir. E onde as coisas acontecem. Às vezes acontece coisas que nós ficamos pensando assim: como que aconteceu isso aí? Mas então é coisa que vem de lá de trás. Então quando ele disse que vós, filho, sede obediente aos vossos pais no Senhor, é porque a Bíblia é que é a palavra, o poder da palavra que vem da parte de Deus, e ela penetra no coração do filho e vai até a divisão da alma, e lá procede o amor que Deus coloca no coração de cada um para o bem da nossa vida. Nós, às vezes, nós deixamos de ler essas partes da Bíblia para os nossos filhos, e às vezes nós estamos até pecando, porque o que Deus colocou para nós, através da palavra, é para ser divulgada, tanto com a nossa família, como com aquelas pessoas que estão junto de nós, junto de cada um de nós. Cada um de nós temos uma pessoa assim, amigavelmente chegado ao coração de cada um. Mas às vezes nós não paramos para meditar que precisa ali naquele coração surgir alguma coisa. Então surge às vezes o filho que não agrada a Deus. Eu tenho aqui uma historinha de um filho que ele era muito desobediente ao pai, e o pai amava muito o filho, mesmo sendo desobediente. Mas acontece que o filho não conseguiu, porque o pai não tinha dado a ele aquele entendimento das coisas que vêm de Deus. Então o filho se propôs no coração não viver com o pai. E ele o que fez? Quando ele apanhou a idade de criança para maior idade, que é a idade de 21 anos, hoje é de 18, por exemplo, ele pegou as coisas que ele tinha e foi embora. Deixou o pai e a mãe chorando, se alimentando mal, porque não podia perder, mesmo sendo desobediente, mas aquele filho era do coração. É isso que nós precisamos saber, que o nosso filho é do nosso coração. Nós não podemos deixar de colocar no coração dele aquelas coisas que Deus determinou, porque são as coisas que levam o filho numa direção perfeita para alcançar a maioridade e ser uma pessoa responsável. Então, aquele filho saiu e vivia como mendigo, longe do pai, e começou a passar muita dificuldade. Ele pensou um dia, eu estava na casa do meu pai, não atendi os conselhos dele, e ele não forçou comigo. Então, agora eu estou aqui estou sofrendo. Eu poderia ir encontrar com meu pai outra vez, ir embora, mas como é que meu pai vai me receber e minha mãe? Aquilo ficou na cabeça dele, porque o pai não tinha colocado o que era de Deus na cabeça dele. Aí então, ele pensou, no pensamento, ele chegou numa cidade
e viu uma igreja. Então ele chegou assim, foi chegando devagar, para perto da porta daquela igreja. E quando chegou perto da porta, o porteiro disse para ele: entra, que eu vou arranjar um lugar para você sentar. E ele entrou para dentro da igreja. Qual não foi a surpresa dele? O retrato dele estava junto do púlpito daquela igreja. E naquele retrato estava aquela palavra tão humilde: meu filho, volta, meu filho, para a sua casa. Volta porque o seu pai, sua mãe e seus irmãos querem fazer uma festa na sua chegada. E quando ele olhou aquilo, ele ficou pensando: mas eles estão querendo a minha volta, então eu posso voltar. E voltou rapidamente. Voltou e chegou lá, foi aquela alegria muito grande. Aí o pai falou: vamos programar a festa, e falou: vamos fazer o que nós falamos, porque ele chegou. Aí começou a fazer aquela festa enorme, fazendo tudo para o filho. Aí ele falou assim: ó pai, o que aconteceu comigo de eu chegar certinho na igreja aonde o senhor colocou o meu retrato? Como é que o senhor sabia, ou como é que aconteceu de eu chegar aonde a igreja que o senhor colocou? Aí ele falou assim: não, meu filho, não é ali só que foi colocado aquele retrato. Eu coloquei em todas as cidades aqui, na igreja daqui, um retrato do seu. Porque, filho, eu te amo de fato. Então eu fiz aquilo para onde você estivesse, em qualquer dificuldade, passando até fome, passando aquilo que você não resistia mais. É isso que eu estava pensando, você estava sofrendo. E ele voltou com muita alegria, que ali agora ele aprendeu o que o filho precisa fazer. Porque ali teve uma oportunidade, apesar da oportunidade ser forçada, mas ele teve a oportunidade de conhecer o Senhor e saber que o filho obediente é responsável. Deus deu a ele o poder de obedecer e ter muito mais anos vivendo sobre a face da terra. Nós olhamos o filho desobediente nos nossos dias, a maioria deles, nós vê, antes de completar 25 anos, eles convidando para o enterro de tal filho. Meu prezado ouvinte, é isso que nós queríamos tirar do coração das pessoas. É isso que nós queríamos arranjar uma maneira de colocar uma parte da Bíblia para tampar essa mancha perigosa do nosso coração e dar-nos luz para que nós pudéssemos caminhar. Mas eu estudei aqui, mostrei para vocês que logo adiante Deus mostrou como os patrões devem proceder com o servo, com os empregados, e também com o empregado para com o patrão. Então ele diz que tanto o patrão como o filho tem que saber que todos eles, apesar de ser patrão, e o servo, apesar de ser servo, de ser empregado, não é para fazer o trabalho só para mostrar o homem que ele faz o que ele deseja, mas é fazer com amor, fazer com alegria, que muitos empregados, muitas pessoas que trabalham, muitas pessoas aí que precisa de um patrão, quando recebe o patrão, faz qualquer coisa, fala mal, usa aquilo que não deveria, com aquele ciúme. É empregado, mas tem ciúme por causa do homem ser patrão. É o que está acontecendo. Todo mundo queria ser patrão, mas se todo mundo fosse patrão, quem é que seria o servo que Deus falou? Deus falou que o servo precisa servir o patrão. Eu vou usar mesmo. O empregado precisa ouvir o empregador. Precisa ouvir, porque ele precisa descobrir com ele o que é que ele tem que fazer.
o que ele precisa fazer, que às vezes ele faz coisas que não precisa. Então o patrão tem que agir. Então, para que você faça de acordo com a vontade dele, com amor, então acontece exato com a vontade dele, e ele não precisa de vir também com palavrão humilhar você por causa de você ter feito coisas erradas. Então nós precisamos ter cuidado, e isto nós temos que ensinar os nossos filhos. Nós temos que começar de novo fazendo para os nossos filhos. Eu me lembro da história de um rapaz, eu vou contar uma outra para mostrar para vocês, de um rapaz que serviu um patrão muito bom. O patrão gostava muito dele, e o patrão enriqueceu e não tinha dado nada para aquele patrão, para aquele empregado. Então o que ele falou assim: olha, eu tenho aqui a planta de uma casa que você trabalha para mim, assim, fazendo casa, essas coisas. Então eu vou te dar a planta e vou viajar. Eu vou demorar uns tempos para mim voltar. Quando eu voltar, eu quero que a casa esteja pronta. Então, meu prezado ouvinte, você que é empregado e você que é patrão. O patrão ficou por lá muito tempo e falou com ele assim: você pega os melhores materiais e coloca nessa casa. Eu quero uma casa perfeita. Não quero que coloque negócio ali de segunda qualidade, não. É de primeira qualidade. Coloca nessa casa para mim. Quando eu voltar, eu preciso da casa. E foi embora. Foi viajar. Ele pegou, pensou, falou assim: esse patrão, eu tenho que dar uma lição nele. Ele mandou eu fazer com o material melhor. Eu vou fazer com o material pior. Olha, meu prezado ouvinte, é o que as pessoas sempre fazem. O pior eles querem fazer para aquele que está servindo a vida dele. Então, o que aconteceu? Ele foi fazendo, chegou o fim, pintou a casa tudo direitinho, arranjou tudo direitinho, fez uma casa muito bonita, mas tudo com material de segunda. E passou tinta em tudo, para que o patrão não visse nada daquele material. Sabe o que aconteceu? É que o patrão chegou. A casa estava bonita, estava lá bonita, aí o patrão convidou o pessoal para vir, para assistir o que ele iria fazer da casa. Então, e o empregado estava lá, a casa está pronta, do jeito que o senhor mandou, ainda estava mentindo. Aí, o patrão fez aquele discurso na vida do empregado, falando que o empregado era muito bom, ele serviu ele tanto tempo. Então, aí virou e falou assim: por você ter me servido há tanto tempo, e obedecendo a minha palavra, a casa é sua. Quando o patrão falou que a casa é sua, ele chegou a estremecer. Ele falou: ah, minha gente, o que eu fiz? O que eu fiz? Ó, meu prezado ouvinte, é isso que está acontecendo com as pessoas. Se você fizer tudo de acordo com a vontade de Deus, você não vai assustar. Você vai ficar pronto, você vai caminhar livremente. Você não vai ter nada para prejudicar você mesmo. Então, nós precisamos, é a razão pela qual nós temos que buscar na palavra do Senhor, que é o poder da palavra. Tudo que foi prometido, Deus cumpriu. Aquele patrão cumpriu o que ele falou. E o pai cumpriu o que ele falou com o filho. O filho ficou bem, mas o empregado do patrão não ficou bem, porque ele desobedeceu na hora que não podia. Ah, meu prezado ouvinte, eu já estou chegando ao final, mas eu falo com você uma coisa: não vai adiantar você clamar quando chegar a hora
da nossa partida para a eternidade. Eu lembro de um rapaz, meu colega, ele com 18 anos de idade, ele brincou, falava tudo quanto vinha na boca e foi pego por uma enfermidade chamada sarampo. E aquele sarampo foi agredindo aquele rapaz, e foi preciso levar para o médico. Chegou no médico, o médico falou assim: aqui só tem uma injeção. Essa injeção, se aplicar, ou sara ou morre, mas não tem outro recurso para ele. Se quiser, vai morrer. Se o pai dele falar assim: não dá essa injeção não, ele vai morrer. Aí o médico falou: vai ter uma chancezinha. Se der a injeção, ele pode continuar vivendo. Mas aquele rapaz, ele estava com um cunhado dele cuidando dele. O cunhado dele disse que ia chorar, fala assim: mas eu não posso morrer, eu não quero morrer, eu não estou preparado para morrer. E por que agora eu vou morrer? O cunhado nem tinha como falar com ele. E ele morreu mesmo e partiu para a eternidade. O resto da eternidade para ele eu não posso falar de nada, se ele teve ou não, mas ele chorou porque não estava preparado. E a maioria das pessoas, os empregados, os serventes, o patrão, às vezes nenhum está preparado para esse encontro com o nosso Pai que está no céu. É esse que é do patrão, e é do empregado, e é dos filhos, e é dos pais. É Senhor de todos nós. Às vezes nós não estamos capacitados para nós encontrar com Ele no último dia da nossa vida. Nós temos o último dia. Nós temos no último dia de muitas pessoas. Então se prepare hoje. Coloque os seus filhos também no caminho do Senhor. Às vezes nós levamos um rapazinho novo para o Evangelho, a mãe dele briga, o pai dele às vezes fala mal, porque não queria que o filho tomasse esse caminho. Mas é o caminho que nos conduz à paz. É o caminho que nos conduz a viver eternamente com o Senhor. O resto é como diz, o resto é resto. O resto vai para o abismo. Só vai para a eternidade com o Senhor aquele servo obediente, aquele filho obediente, porque a terra está preparada, o lugar está preparado para a pessoa obediente. Eu consigo pensar em você e falo com você: abre o seu coração, deixa Jesus entrar. E nesse instante eu estou terminando. Agradeço você mais uma vez e continue conosco, porque nós vamos continuar fazendo a mesma coisa. E muito obrigado, e Deus abençoe cada um de vocês, você que está sempre nos ouvindo, lendo aquilo que está acontecendo. Então, nós agradecemos por isso, e Deus sente muito prazer, diz Ele que faz festa no céu, quando as pessoas vê a palavra e aceita. E assim, meu prezado ouvinte, é que eu deixo você nesta manhã. E Deus abençoe você e tenha todos um bom fim de semana. Amém.